E aí, seus motoristas, tudo bem com vocês? Me chamo Jean e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês dois itens: consumo do Etios e sobre a quilometragem que ele tá. Bora pro vídeo? Então, pessoal, eu vou falar para vocês esses dois itens, tá? Bati agora os 60 mil quilômetros do Etios. O meu Etios é um 2019 modelo 2020. É um X Plus automático, 4 marchas, né? Que é o câmbio automático da Toyota de 4 marchas, que era do antigo Corolla e eles colocaram no Etios. E esse carro eu peguei em acho que final de maio, final de maio do ano passado, tá? E hoje eu já cheguei aos 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros porque eu sou taxista, tá? O pessoal que já acompanha o canal aí já sabe. Quem não acompanha o canal, então, para estar informando. Como eu sou taxista, eu rodo um pouco mais. Para ser bem sincero para vocês, eu gostaria de ter batido já os 70 mil quilômetros ou até 75, quando veio 80 mil quilômetros em um ano. Um pouquinho mais de um ano aí, que já estamos agora 16 de julho, né? Porém, com a pandemia, diminuiu muito o serviço, então acabou diminuindo a minha rodagem, né? Eu acabei rodando menos, então bati os 60 mil quilômetros, mas tá bom. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, deixa eu inverter o celular aqui para vocês verem os 60 mil. Ó, tá ali, pessoal, taxímetro ali, ó. Quem disse que eu não sou taxista, tá ali, ó. 60 mil quilômetros com 15. 60 mil,15. Tá o odômetro dele. Tá, hoje é dia 16 de julho de 2020, tá bom? E nos 60 mil quilômetros eu acabei de fazer a troca de óleo, tá? Eu troco o óleo na Galancini, tá? Eles colocam até aqui um bilhetinho bem agradável pra gente, ó. Sempre na Galancini, aqui na cidade de Itapema. Ali tem o contato deles, ó. Quem tiver aí em Itapema e quiser fazer, são profissionais, ótimo atendimento, tá? Excelente atendimento. Então eu sempre troco o óleo lá por causa da confiança que eu tenho neles. E na realidade, para quem não sabe, para quem não acompanha o canal, então eu tenho que sempre deixar isso aí dito, né? Por que eu não troco óleo na Toyota? Esse aqui já é o meu segundo Etios que eu tenho. O primeiro Etios, eu fiz todas as trocas de óleo na Toyota, tá? Vou deixar aqui em cima, tá? É o link onde eu mostro as vantagens e as desvantagens de trocar o óleo na concessionária. Principalmente as desvantagens, tá? Vou deixar o link ou aqui, em algum lugar aqui, depois eu coloco. E vocês assistam esse vídeo aqui do outro Etios que eu tinha. E quando eu fiz o meu primeiro Etios, que eu troquei todo o óleo lá, todas as revisões eu fiz lá, a Toyota exige a cada 10 mil quilômetros todas as revisões, e eu fiz até os 100 mil quilômetros. Depois não é mais, as revisões não são mais gratuitas, digamos assim. Aí eles cobram até a mão de obra da troca de óleo. No caso desse outro Etios, eles só cobravam as peças que eram trocadas, né? E a mão de obra e não cobravam. Porém, a hora dessas peças é muito caro na Toyota, tá? É muito caro. Mas eu explico tudo isso no outro vídeo, como é que foi. E para vocês terem uma ideia, mesmo fazendo todas as revisões, eu acabei de vender agora o meu outro Etios. Eu levei um ano para vender, tá? O meu outro Etios. O Etios com 4 anos de uso, ele estava com 148 mil quilômetros, 3 anos de uso, 148 mil. E eu levei um ano para vender, porque as pessoas não queriam nem saber que o carro tinha sido feito revisão na Toyota. A própria Toyota quis me pagar 15 mil reais a menos, tá? Quando eu fui fazer a troca, então eu resolvi vender particular, que eu vendi bem melhor. Tá, então, esses são alguns itens, tem mais aí, por que eu não faço. Sobre a Galancini, tá, que eu fiz a troca de óleo lá, como é uma empresa séria, é uma empresa que eu confio, eu sempre troco lá, que eles colocam exatamente o mesmo óleo que a Toyota colocava, tá, então eu troco, eu vou ler aqui, ó, pra não me esquecer, ó. Eu troquei o óleo, tá, é o 530 sintético, ele vai 3,5 litros, 39,50 cada litro. Então deu R$ 138, mais o filtro de óleo, que eu sempre troco também, R$ 41. E eu já aproveitei e troquei o filtro de ar do ar-condicionado, tá? Tava com 60 mil quilômetros, deu um ano, eu não tinha trocado. E principalmente com essa questão da pandemia e coisa, então já resolvi trocar mais R$ 37. Então deu ali R$ 216, tá? Tá aqui ó, a notinha, não sei se vai dar para ver ali. Mais ou menos, tá? R$ 216 que eu troquei a troca. É geralmente o que eu gasto ali, R$ 178, R$ 180 a troca de óleo do Etios desse aqui.
tá? Falando então dos 60 mil quilômetros, eu acabei de fechar os 60 mil quilômetros. Como vocês já sabem, a cada 10 mil eu faço um vídeo, tá? Se vocês olharem no canal ali, tem a cada 10 mil eu faço um vídeo, tá? Mostrando tudo o que aconteceu. E nos últimos 10 mil quilômetros, 100% de aproveitamento, nenhum problema. Por engraçado que seja, tá? Até tem uma coisa engraçada. O outro Etios, o XLS que eu tinha, que era igual esse aqui, tá? Automático, 4 marchas, igual. Fazendo as revisões na Toyota, eu tive vários probleminhas, tá? Eu tive que trocar bateria, eu tive que trocar bomba de combustível, que me estragou, limpeza de bico. Esse aqui que eu não estou fazendo as revisões na Toyota, até agora não me incomodou nada. Então, vamos continuar assim, tomara que continue, 100% de aproveitamento. Falando sobre o combustível, tá? Nesse 100% de aproveitamento, deixa eu dizer alguma coisa. Não tem mais nada, já troquei os pneus, acabei de trocar os pneus agora, não precisava ter trocado, tá? Podia ter rodado aí pelo menos mais uns 15 mil quilômetros a mais, mas como eu fiz um negócio com o outro carro, então eu já aproveitei e botei pneus novos nesse aqui, tá? Então, mas eu vou fazer um outro vídeo, eu tenho que fazer, eu já estou prometendo e não fiz ainda, eu tenho que fazer um outro vídeo só sobre os pneus. Sobre o consumo, deixa eu mostrar a tela para vocês aqui, eu vou falar um pouco sobre o consumo. Tá ali a tela, 60 mil, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem ali, ó. 16.3, tá? Muitas pessoas aí do canal sempre me questionam só, como é que tá o consumo? Melhorou o consumo? Não melhorou? 16.3 está marcando neste momento. Então, pessoal, sobre o consumo, tem alguns fatores, tá? Primeiro deles, tá marcando 16.3, tá? Isso é média de estrada a gasolina, tá? Por que eu falo a gasolina? Porque eu tenho GNV no carro. Eu sou taxista e eu coloco GNV, tá? Então, andando na gasolina, eu fui fazer agora a minha última corrida. Por causa dessa questão de pandemia, tá dando mais corridas longas, né? A gente viaja muito, porque não tem ônibus, não tem outro transporte. Então, eu moro no litoral de Santa Catarina e eu fui para o oeste de Santa Catarina. Atravessei o estado todo, tá? 780 km para ir, mais 780 para voltar. Então aí deu uns 1.500, 1.600 km rodado. Um bate e volta que eu fiz lá. E então eu fui no GNV, tá, até um certo ponto e depois voltei na gasolina até um certo ponto porque não tinha GNV em todo o percurso. No percurso que eu andei, eu rodei exatamente um tanque inteiro, tá? Que deu ali uns 720 km, se eu não me engano, com um tanque de gasolina. E eu rodei nessa média aí de 16. Ele chegou a dar a média de 22, 23 quilômetros, mas isso foi num ponto de serra que tinha muita descida, tá? Muito caminhão na descida, então praticamente eu não acelerava o carro, então foi tranquilo. Mas não é a média real, tá? A média que esse carro faz e já do outro fazia na estrada, andando parelho mesmo, fazendo ultrapassagem, é de 15 a 16 km por litro de gasolina na estrada. Ali ele está marcando 16, então considere aí 15 a 16 km por litro. Uma estrada de muita curva, tá? Muita ultrapassagem, pista simples o tempo todo. Estrada boa que eu digo porque não dá sono, né? Estrada que tem muita curva não dá sono porque tu tá o tempo todo ultrapassando e freando. Então é uma estrada que eu gosto muito de dirigir, tá? Mas eu considerei uma média muito boa por não ser uma estrada plana, né? Não é uma estrada que tu fica o tempo todo parelho com o pé, né? Tu acelera muito, solta muito, acelera muito, solta muito. Então, com isso, tu consome mais combustível. Então, na gasolina ele faz 16, tá? Na cidade eu já fiz algumas médias, do outro carro eu fiz mais, mas desse aqui é na faixa de 11 a 12, bota aí 12 km por litro na gasolina, tá? Essa média que ele faz. Então é isso, pessoal. Na estrada ele faz uma média aí de 15 a 16 km por litro, tá? Na gasolina. E na cidade ele faz uma média de 12. Lembrando que é um câmbio automático, tá bom, pessoal? E sem ar-condicionado, tá? Se botar ar-condicionado, essa média vai sempre cair. E andando com pé leve. No caso do GNV, tá? Que muita gente me pergunta, vale a pena? Eu sou favorável do GNV, acho excelente o GNV, vale a pena sim, tá? Mas é a opinião de cada um. O consumo na viagem, nessa viagem que eu fiz agora, tá? Que eu rodei aí, deu quase também uns 700 e poucos quilômetros no GNV. Ele fez uma média de 21 metros cúbicos, né?
por quilômetro rodado, tá? E então tu bota aí R$ 40, que é um tanque que eu consigo encher aqui, R$ 40, tu roda aí 300 e às vezes até 340 quilômetros com R$ 40. E na cidade ele faz uma média de 16, 17, geralmente 17 metros cúbicos, tá? Por litro rodado, por quilômetro rodado. Então bota aí que na cidade ele faz 17 quilômetros por litro rodado. 17 quilômetros por litro rodado, não. 17 quilômetros por metro cúbico rodado no GNV, na cidade. E na estrada ele faz 20, 21 também, tá? E isso, claro, sem ar-condicionado, e eu peguei uma estrada só serra, o tempo todo subida e descida. Porém, pessoal, o que eu faço muito, tá? Mas não deu diferença de média, mas o que eu faço numa viagem que nem essa? Quando tu tá numa situação que você precisa fazer muita ultrapassagem rápida, que tu não pode ter um carro 1.0, digamos assim. Claro que tu pode ter um carro 1.0, porém daí tu não faça essa ultrapassagem um pouco mais rápida. Eu não tenho nada contra o carro 1.0, já tive e gosto, desde que você ande como um carro 1.0, que é andar na manha. Então ele está perfeito. Mas a tática que eu uso, tá, no caso, para fazer ultrapassagem, quando eu quero mais potência no motor, eu desligo o GNV. Para quem não sabe, o GNV é um botãozinho, você dá um toque, andando a 100 por hora, tu dá um toque, ele automaticamente desliga, passa para gasolina, dá um tiro, o carro dá ele dá um soco assim, tu nota no banco que ele faz esse movimento assim, ó. Tu faz a ultrapassagem, fez a ultrapassagem, pum, dá um toque ali, já passa para o GNV. O passageiro que está atrás nem percebe que você mudou de combustível, tá? O carro não tem problema nenhum, ele se adapta muito bem, ele muda do GNV para a gasolina perfeitamente. Só que o GNV, ele diminui um pouco a potência, tá? Esse carro aqui, se eu não me engano, tem 107 cavalos. E no GNV, digamos, eu vou chutar um valor, vamos supor que ele fica assim com uns 90 cavalos. Então, para 107, numa ultrapassagem, dá uma diferença, tá, pessoal? Então, é só um detalhe que eu gosto de usar, e também só em casos extremos, assim. No caso aqui, que a gente usa muito a BR-101, que eu moro no litoral, usa muito a BR-101. A BR-101, como ela é toda duplicada, nunca eu passo para gasolina. Aí é o GNV o tempo todo, você ultrapassa tranquilamente porque é pista duplicada. Tá bom, pessoal? Então tá aí o vídeo dos 60 mil quilômetros, tá? Referente à quilometragem, os problemas que deram, graças a Deus não deu problema nenhum, tá? Os 60 mil já deu mais de um ano de carro. E sobre o consumo, como é que estava o consumo do Etios? Uma pequena observação final, tá? Que eu já estava esquecendo. Eu faço tudo de cabeça, tá, pessoal? Não anoto nada. O pessoal muito questiona assim, o carro depois de um tempo, aí ele começa a ficar mais econômico. Minha opinião, de todos os carros que eu já tive, isso é bobagem, tá? E já escutei especialistas, caras que conhecem mesmo de carro, que vivem, né, tem muito conhecimento sobre carro mesmo, os mecânicos profissionais, e eles falam, antigamente isso acontecia, essa coisa de amaciar motor. Hoje em dia, com a tecnologia que tem a fábrica, como eles montam o motor, não existe mais isso. Da mesma maneira que o motor sai ajustado quando ele sai zero da fábrica, com 60 mil, com 100 mil, com 200 mil, vai estar exatamente da mesma maneira. E eu falo, esses dois carros que eu peguei 0 km, então eu posso falar bem, tá? Eu não tive diferença nenhuma de combustível, de dizer que ele gastava mais no início e depois melhorou. Meus dois carros, da mesma maneira que eu tirei o dia da concessionária, fiz os primeiros 100, 200 mil quilômetros e tinha o valor X de gasto de combustível, hoje ele está com 60 mil quilômetros e está gastando exatamente o mesmo valor. Não mudou nada, tá bom, pessoal? Então, por hoje seria isso. Quem gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o like aí, compartilhar aí nos canais de vocês, né? Nas redes sociais, principalmente nos grupos do WhatsApp aí, para estar ajudando o canal a ter mais inscritos aí. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom.